Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Queria saber se meu áudio está bom. Tá tudo bem assim? Tá ótimo. E o meu? Tá ótimo também. Tá tudo certo. Bom, Oremos. acho que a gente já pode ir começando se apresentando, né, Ju? Pode ser, vamos. O pessoal que sempre assiste às nossas lives já sabe que eu sempre gosto que o convidado se apresente, fale da onde ele está falando, se tem blog que nem você tem, que nem eu tenho, quando surgiu, da onde que surgiu essa ideia. Enfim, apresente-se. Tá bom. Bom, gente, primeiro boa noite para todos vocês que estão chegando mais uma vez aqui com essa mulher incrível, maravilhosa. Acho que a gente nunca teve em home office junto, né? Que a gente acabou ficando mais amiga por causa desse momento de quarentena, né? Sim, Foi. mas eu vi aquele que você confundiu o nome de alguém e falou que era Paola. Eu falei, nossa, que É, amor. eu pessoa, ela admira tanto que ela até confunde o nome e Aham. chama a Ai, outra pessoa gente, de Paola. vontade de Bacana. apertar essa menina. Imagina. Então, gente, para vocês aí que não me conhecem, meu nome é Júlia Medeiros, né? Eu criei o Espiritês, foi no finalzinho do ano passado, então é super recente. Foi, se não me engano, outubro, por aí. E, na verdade, a inspiração veio naqueles momentos de dor, sabe? Que a gente entra no espiritismo por causa da dor. Foi mais ou menos assim. E eu tava num processo, assim, de tristeza profunda, né? Eu passei por tratamento, ainda estou em tratamento, agora interrompido por conta desse isolamento. Mas eu tava precisando muito voltar aos estudos, né? Eu sou espírita desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, né? Por questões de dor também, a minha família acabou buscando espiritismo como consolo. E aí, quando eu nasci, então, desde aquele momento a gente tá na doutrina, então já fazem 22 anos para mim, que eu tenho 22 anos, pode não parecer, mas é real, isso é verdade. E aí o Espirites veio mesmo como uma inspiração para que eu voltasse a estudar a doutrina, né? A estudar, a me dedicar a alguma coisa que realmente me fizesse bem. E é isso, eu sou daqui de São Paulo, já falei para Paola que eu tenho um carinho imenso pelo Paraná, né? Que a minha família é de Maringá, é aí pertinho de Londrina, né? E, enfim, tenho um carinho imenso pelo Paraná. E eu já falei que quando eu puder, eu vou para Londrina para conhecer pessoalmente essa mulher maravilhosa. Vamos aí do Centro Espírita da Paola, a gente fazer aquela baguncinha gostosa. Já marquei um monte de viagem, viu, Paola? Não sei você, Eu mas já eu quero marquei. marcar já. Meu Deus do céu. Nossa, olha, já vamos para o Amazonas, vamos lá para o Nordeste depois. Aí depois a gente passa lá em Minas, que o pessoal também, né, tem bastante gente de Minas também que a gente está fazendo essa amizade. Então, é isso, gente. Acho que me apresentei mais ou menos aí. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Ai, que bom, seja bem-vinda então. Estou muito feliz que você Obrigada. está aqui, porque já faz tempo que eu estou na cabeça dela, sabe, gente? Para ela fazer uma Ah, live, ela com um certo preconceito com as lives, mas espero que agora ai, eu ela. morro de vergonha. Gente, ó, pra vocês terem noção, eu tô me tremendo, tá? Eu morro de vergonha, fico super ansiosa. A Ah, minha eu mãe já também não me fico. aguenta mais. Você também, né? Eu Ai, fico. toda hora que tem live, eu falo assim, ai, mãe, pelo amor de Deus. Aí, mãe, calma, vai dar tudo certo. Mas é isso, gente. E muito obrigada, Paulo, por ficar no meu pé, que hoje acho que o negócio vai ser bom. Muito obrigada de verdade por esse espaço, por essa oportunidade. Eu que agradeço. O pessoal tá falando aqui mais lugares pra gente visitar. Se Deus quiser, tudo vai passar. A gente vai fazer um rolê aí no Brasil, né? Conhecer Nossa, todo eu já mundo. quero. Uhum. Muito bem. É, Então, vamos adentrar nosso tema, porque vocês sabem, se a gente começar a conversar aqui das nossas vidas, a gente vai, vai acabar a live e a Vai, gente não vai falar. E o tema de sei lá. hoje é um É. tema muito extenso, né? Que na verdade a gente vai tentar resumir as partes principais, vamos assim dizer, para ficar nesse tempo de 1 hora. Uhum. E por isso vocês podem ir mandando aí perguntas, dicas, sugestões, relatos
no decorrer, porque se for deixar para o final não dá tempo também, certo? E é o seguinte, então chamei Dona Júlia para dividir a bucha comigo, que é falar de um tema pesado, porém, infelizmente, muito comum na nossa sociedade, porque muitas vezes a gente não enxerga isso, mas acho que poucas pessoas, ou todo mundo, já deve ter passado por alguma situação, ou pelo menos escutou algum relato, né, de amigo, de conhecido, enfim, que tenha passado por essa abusividade dentro de um relacionamento. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que a gente vai tratar de todos os relacionamentos, familiar, entre amigos, né, amorosos, enfim. Mas nós sabemos que a maioria desses relatos que acontecem, né, de abusividade ocorrem dentro dos amorosos. Então, por conta disso, a gente vai, obviamente, falar um pouquinho mais sobre o relacionamento amoroso. E o que mais? E um dado que eu queria colocar aqui só para a gente já ir refletindo no início, na verdade é um dado sobre violência doméstica, que aí é também decorrência dessa abusividade, porque nós vemos pelas histórias que elas só vão aumentando de grau, então começa com algo simples que a gente às vezes não percebe, como por exemplo, ai, que bonitinho, ele tá com ciúmes. Dependendo da situação, não é tão bonitinho assim. E esse dado, então, de violência doméstica traz que a cada 2 minutos uma mulher denuncia que está sofrendo violência doméstica. Cada 2 minutos. E lembramos que muitas delas não denunciam. Então, vejam, a pequena parcela que denuncia, a cada 2 minutos tem uma denúncia. E, então, apenas 11% das mulheres, né, eles fazem esses dados de estatística, realmente vão lá e denunciam. Muitas permanecem caladas, às vezes relatam com alguns amigos, familiares, mas muitas vezes nem isso, guardam para ela e vão levando a vida daquele jeito. Então, assim, são os dados que a gente olha e fica um pouco assustada, pelo menos para mim, porque eu não tinha parado para estudar afinco sobre isso. E também nos ajuda porque nos para refletir. Até comentei com a Ju também que quando a gente parou para estudar sobre esse tema, a gente pega, pelo menos eu, e começa a refletir na nossa vida. Fala, mas será que eu já passei por isso, né? Porque a gente tem essa falsa impressão que um relacionamento abusivo é algo super, né, monstruoso. Não, às vezes são detalhes que a gente não percebe e que se a gente abrir caminho, essa abusividade só vai aumentando com o tempo. Então, sim, enfim. com certeza. Eu até ia comentar, né, que a gente foi estudando e tal, e a gente vai analisando as coisas que a gente já viveu antes, né? E eu comecei a refletir, não só eu já passei por isso, mas também já fiz isso. Então, se a gente começar a analisar, no meu primeiro relacionamento eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos. E eu confundia muito o sentimento de ciúmes com aquela coisa de tipo, você não vai falar com essa pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas no meu primeiro relacionamento, ignorante ainda, jovem, né? Primeiro relacionamento, a gente é tudo novo, é tudo novidade. Mas aí tinham algumas meninas, né? Porque eu estava num relacionamento heterossexual, eu sou hétero, né? Então eu me relaciono com homens. E aí naquela situação eu olhava para algumas meninas e eu ficava assim, o que aquela menina ali tá se envolvendo com meu namorado, né? E aí a gente entrava nessa não como algo, né? Sentir ciúmes é normal, a gente ainda tá aprendendo, somos seres egoístas, né? Mas aí a gente acaba criando uma chantagem emocional, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Mas comecem a analisar se vocês também já não fizeram isso com o parceiro de vocês ou com um amigo de vocês, porque acho que é super comum que em relações de amizade também a gente tenha isso, né? De ter uma melhor amiga e ficar, não, por que você tá andando com aquelas amigas ali que eu não sou muito chegada, né? Então, voltou, né? Você voltou?
Boa. Voltei. E aí eu tava só comentando aqui um pouquinho que não só os ciúmes entre casal, mas ciúmes de amizade, ciúmes entre irmãos, né? Que isso também é super. Isso já passou aqui em casa, a gente acaba excedendo um pouco no nível de ciúmes, e é só pra gente refletir que a gente também já fez isso em algum momento. Claro que não em escala de agressividade, em escala de você violar o limite físico, mas o limite emocional, o limite psicológico, né? Então, acho que é um pouquinho nesse sentido aí. Acho que é muito importante isso que você falou, Ju, porque normalmente a gente pensa no outro, né? Nossa, o que que fizeram pra mim, né? Coitada de mim. E a gente não para pra É, falar, para pensar quais foram as nossas atitudes dentro desse relacionamento, ou quais estão sendo ainda, né? A nível assim sim, familiar, enfim. E sim. essa relação, principalmente do ciúme, é algo muito normal, né? A gente vê muito nas Uhum, relações, uhum, pelo menos assim, no meu convívio eu conheço muitas pessoas ciumentas. Eu já fui uma pessoa muito ciumenta. Devo ter ainda ciúmes, uhum. mas já fui bem pior. E em relação a tudo, não só a namorado, mas a família, a mãe, que nem você falou, a amigo. Então, se a Nossa, gente se bastante. Uhum, se a gente se descuidar e a gente não prestar atenção nesses mínimos detalhes, a gente também começa a ir para um sim. caminho não muito bom, né? Então, acho que isso é muito Sim. importante de da gente lembrar. Uhum. Sim, sim, perfeito. E você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque daí eu ia falar do conceito, né? Do que é o relacionamento abusivo. Não, Você pode falar, eu tô quer dando uma falar? olhada nos comentários, mas pode falar, ajuda. Deixa eu ver aqui os comentários, depois eu comento. Tá. Não, é aí só pra gente ficar na mesma página, todo mundo, que o relacionamento abusivo, ele pode ser físico ou emocional. Então, é o abuso dos poderes, né? É o excesso, é agir de forma inadequada com aquele poder que a gente tem. E rapidamente, quando eu tava aqui dando uma estudada, o poder que a gente tem sobre alguma coisa, na verdade, eu vou pegar um exemplo de um livro, tá? Eu estou aqui com esse Eu li livro. esse livro também. Olha lá. E aí, a gente, por exemplo, pega o livro, né? Eu tenho poder sobre ele, certo? Eu posso cuidar super bem desse livro, como colocar um marca-página e não usar a orelha dele, né? Só um detalhe. Mas eu posso pegar ele e jogar ele, deixar sujo, deixar cair café. Então, é o uso inadequado do poder. Não que a gente tenha poder sobre o outro, isso é muito importante, mas é o poder que a gente tem sobre alguma coisa, e nesse caso, um relacionamento que é entre duas pessoas, três pessoas, que seja. Mas é o uso inadequado, né? O poder inadequado que a gente faz dessa relação entre duas pessoas, e aí, muitas vezes, acaba partindo aí para uma violência psicológica, uma violência sexual, uma violência financeira, né? Que a gente até estudou, acho que a mesma fonte. E é isso. Só queria complementar com esse link geral aí para a gente ter como conceito todos na mesma página. Então, só reforçando o que a Ju disse, né, que é esse uso incorreto e excessivo de poderes. É nesse sentido de Uhum, poder, né? Lógico, a gente não tem poder sobre outra pessoa. Às vezes a gente uhum, confunde, a gente quer controlar a vida sim, do outro e quer mandar, né? Nossa, tem que fazer o que eu uhum, falar, falar com quem, que nem você disse. Não quero que você converse com essa pessoa, quero que você faça isso, aquilo. Enfim, começa nesses pequenos detalhes que, infelizmente, em muitos relacionamentos a gente consegue enxergar isso, mas como a gente vê, mas isso também tem no relacionamento da minha amiga, então deve ser algo normal. E vai passando batido e a gente uhum, vai abrindo essa deixa e até também falando, ó, bom, se ele. E tem a troca, né? Se ele não quer que eu uhum. fale com o fulano, então eu também não quero que você fale com o cicrano, né? E aí ficam os dois abusivos, olha que terrível. Então é Dois obsessores. muita obsessão, realmente, né? Que nem a gente vai falar depois da parte espírita Uhum. que entende sobre isso. Eu só vou dar uma lida nos comentários, porque senão depois sobe, tem bastante. Vamos ver. É,
A Isabel, do Aprendiz Espírita, perguntou lá no início, como diferenciar um relacionamento difícil com uma provação? Nossa, delicado, né? É difícil. Acho que assim como já é complicado a gente diferenciar que quando encarnado, o que a gente passa que é uma expiação e o que é uma prova, às vezes é difícil, a gente não tem como saber. Como a gente encarna e esquece, a gente não consegue aferir com certeza o que se passa na nossa vida. Então, diferenciar esse relacionamento difícil com uma aprovação, no sentido que acho que deve ser que eu tenho que passar por isso. Até depois na parte espírita a gente vai falar mais certinho, mas já adiantando, eu acho que primeiro, né, é difícil a gente ter certeza o que a gente tem que passar, o que não teria, mas pelo nosso livre-arbítrio acabou acontecendo. Mas a gente não pode ter certeza, mas a gente pode lembrar que da lei de atração, né? Até o último livro que eu li, que eu fiz aqui o desafio, ele vai falar muito disso, da lei de afinidade entre os espíritos. Então, por mais que a gente tá encarnado aqui, tô aqui em Londrina e, por exemplo, o meu inimigo tá em outro estado, desencarnado ou encarnado, enfim, ele consegue me encontrar em algum momento através dessa lei da afinidade, por conta dessa ligação de várias existências que nós tivemos juntos. Então, como a gente sabe que o pensamento é que conduz o espírito, ele consegue me encontrar facilmente através desse intercâmbio de energias mesmo, né? E no livro fala bem isso, porque, enfim, vai tratar vários casos tô lembrando agora, até tem uns casos de relacionamentos abusivos que se a gente ter esse olhar só na presente encarnação, a gente fala, nossa, tadinha da fulana, né? Que sofreu isso, né? O cara fez isso com ela. E aí, a nível espiritual, eles vão então contar toda a história que aconteceu no passado, reunindo 3 espíritos, ela, o marido e o amante. E a gente fala, nossa, o tanto de coisa que essa mulher hoje fez no passado. Então, através dessas várias encarnações que esses 3 espíritos, esse é um exemplo, tá? Mas, enfim, esses 3 espíritos tiveram envolvimento durante várias encarnações seguidas, então eles estão ainda interligados, né? Eles têm essa afinidade espiritual. Então, enfim, não sei se eu respondi o que ela quis saber, mas... Acho que super. E só para complementar, eu acho que também não passar do nível, né, do limite do que é saudável. Porque pensa bem, a gente coloca muito assim, ai, Deus colocou essa pessoa na minha vida porque eu tenho que ficar com ela até o final da vida. Não, peraí, né? A gente sabe que Deus é justo, amoroso, ele faz tudo pro nosso bem. Então, quando a gente começa a pensar assim, eu tenho que ficar com essa pessoa porque ela é meu karma, ela é minha expiação, ela é minha prova, né? A gente sabe que quando Deus não coloca nada na nossa vida que vá nos machucar, que vá nos depreciar de alguma forma, que vá nos entristecer, que aí é um pouco mais lá na frente, que a gente vai falar de auto-amor, né? Que é a questão de compreender aonde é esse limite. E também do livre-arbítrio, que a gente também vai falar depois. Sim. Porque é isso, né? Só porque a gente tá, igual eu falei, através da lei da afinidade, tem espíritos que a gente já se conhece há milênios de ano. Isso não significa que eu também sou obrigada a ficar com ele por mais essa encarnação, né? Imagine, mas tanta encarnação junto. Então a gente tem escolha de, se não está fazendo bem, se não quer mais, a gente se livrar disso, né? Deixa eu ver. A Ingrid disse, vivi isso por 2 anos em um relacionamento e começa exatamente assim, como uma palavra ofensiva. Depois um grito, um empurrão, um aperto no braço e assim só piorando. É assim delicado, mesmo. Né? A Gabi, do Cientista Espírita, comentou, a visão da pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo se torna restrita. Por isso a importância de uma visão e uma observação externa para deixar esta visão mais ampla. Muito bem. Perfeito. Comentários fofos do Murilo, do Letra Espírita, fadas do Instagram. E do Murilo, saudade. Do Júlio Sena também, tá lá em cima que eu vi. Nós somos fãs de você também, meu filho. Como assim? Pelo amor de Deus. E mais uma vez, Isabel, já sofri e já fiz sofrer em relação a isso. E é super importante a gente reconhecer e enxergar.
Uhum. Muito bem. E a Isabelle, para fechar aqui, a relação abusiva é uma coisa muito sorrateira. Começa com um ciúme que a gente pensa que é bobo e depois passa para gritos e empurrões. Ocorre muita manipulação também e é o que acaba dificultando. É o que a gente vê nas histórias que a gente vê assim em exemplo, que é sempre assim, há sempre uma troca. Então, o agressor ou a agressora, ele, depois que passa aquele período que a vítima vai falar, não, foi só um momento que ele estava estressado, ele quer o quê? Agradar. Então, sempre tem essa troca, né? Até os profissionais falam isso, que normalmente tem isso. Então, vai pedir perdão, vai dizer que ama, vai comprar presente, enfim, vai tentar mudar aquela situação terrível para a pessoa deixar de lado. Ah, não, mas ele se arrependeu, tá tudo certo, né? Não vai acontecer de novo. Isso é E aí que acontece a famosa chantagem emocional, né? Também aí um pouquinho. muito, né? Eu acho que chantagem emocional é um negócio muito perigoso e também algo que às vezes a gente não percebe, que recebe e não percebe que a gente faz também. Sim, sim, diversas situações. Então, até trazendo aqui um pouquinho um outro tipo de relacionamento, que aí é um exemplo muito rápido. Eu não sei se vocês conhecem, mas lá na América do Norte, né, uma cultura, principalmente dos estadunidenses, que tem aqueles concursos de Miss infantil, né? E aí é um exemplo de relacionamento abusivo com pais e filhos. Então, nesses concursos de Miss infantil, muitos pais colocam os seus filhos em situações assim, expondo a criança, né, para ver quem é a mais bonita, quem é a que vai ganhar a competição. E tem também aquela relação antes, né, das competições, né, que aí as crianças são expostas a fazer tratamento estético com 4 anos de idade. Aí você fica, poxa, isso é querendo ou não, um relacionamento abusivo, porque aquela criança ainda não tem, né, o juízo de valor para saber se ela quer participar daquilo ou não. Então, muitas vezes, os pais também fazem isso com seus filhos, de colocar, de fazer com que aquela criança viva algo que ele não viveu, algo que ele não teve oportunidade. Só que aí é um relacionamento abusivo no sentido de que ele está, como ele detém o poder daquela criança, né, o poder legal acho que a Paula aí pode me dizer melhor sobre esse assunto, que ela, né, é advogada, ela entende mais do que eu, mas ela detém ali a responsabilidade daquela criança e acaba colocando em prol uma saúde emocional lá no futuro, porque isso causa sequela. Então já pensa aquela criança que ficou, né, competindo para ver quem é mais bonita. Como que ela não vai ser lá no futuro? Será que ela não vai crescer uma pessoa competitiva? Ou será que ela não vai crescer uma pessoa que fica se autodepreciando, tipo, poxa, eu não ganhei aquela competição ano passado, eu acho que eu tô feia mesmo. Então, tem essa relação também na abusividade nesse sentido. E aí, pá, eu queria te fazer uma pergunta, aí já para entrando no nosso roteirinho. Como que a gente identifica, minha filha? Como que a gente identifica esse relacionamento? Pois é, eu vou buscar meios, né? Porque nós estudamos para isso. Uhum. Como a gente diz, muitas vezes a gente não consegue enxergar que está vivendo isso ou está fazendo isso. E tem um podcast muito legal que se chama Mamilos, que são duas jornalistas que tratam de diversos assuntos da atualidade. E elas criaram uma série que se chama Era Uma Vez, que tem 5 episódios que tratam de relacionamentos abusivos e violência doméstica. Elas fizeram um estudo de caso mesmo. Elas ficaram, acho que durante uma semana, numa casa de acolhimento para mulheres. Cada episódio elas entrevistam um profissional. Então, num episódio, elas entrevistam uma promotora de justiça, que vai falar também, né, da especialidade que ela vivencia lá no trabalho dela. E no outro, porque eu só vi 2, não vi todos ainda, mas é maravilhoso. No outro, eles vão entrevistar um cara
que é muito legal. Isso até ajuda, depois reforçou que a gente também tem que ter esse olhar para o agressor. Ele criou uma associação, como se fosse igual tem a Associação de Alcoólicos Anônimos, mas é uma associação desses agressores de violência doméstica. Então, ele acolhe, também tem um lugar para isso, também uma casa de acolhimento, e ele busca, então, ao invés de puni-lo, reeducar esse homem, né? No caso, é uma casa de homens, né? Mas a gente sabe que tem mulheres muito abusivas também. Mas ele tenta, então, reeducar essa pessoa para que ela entenda o que ela fez, que foi de errado, para que ela, nos próximos relacionamentos, ela não age da mesma forma. E ele até diz, olha, o que foi feito a gente não consegue apagar. Então, o que ele fez com aquela mulher, né, ou com aquele homem, dependendo da relação, não tem como apagar, já foi. Só que a gente tenta modificar o pensamento da pessoa e suas atitudes para os próximos relacionamentos. O que é muito legal, porque às vezes a gente só pensa em acolher a vítima. A gente não quer nem saber do agressor. A gente só quer puni-lo, quer que ele, né, se lasque. Mas, enfim, é muito legal esse podcast. E no primeiro episódio, este cara aí que fez, eu não lembro o nome dele, que criou essa associação, ele vai nos dar 3 ações que podem nos indicar que nós estamos num relacionamento abusivo, né? Ou que já está caminhando para o perigo. Então, vou usar o conceito dele para nos auxiliar. O primeiro que ele fala é o isolamento. Então, o primeiro indício que você está dentro de um relacionamento abusivo é isolamento. Por exemplo, é que nem a Ju comentou, olha, eu não gosto daquele teu amigo, eu não quero que você saia mais com ele. Olha, mas a sua mãe, ela não se dá bem comigo, ela não gosta de mim. Não vamos lá na casa dela, não, fica aqui comigo. Né? Começa a separar, então, da família, começa a separar dos amigos. A pessoa, então, chega um momento que ela está isolada, ela não tem mais amigos, não tem família, não tem ninguém perto, só tem a pessoa. E isso, além de ser abusivo, é terrível, porque a pessoa se sente sozinha e ela fica muito dependente de outra pessoa, porque é como se ela só tivesse aquele companheiro, não tivesse mais ninguém. Ela não tem que buscar ajuda, né? Perde a referência das outras pessoas. E também perde o contato, né? Porque quando você se aproxima de uma pessoa, aos poucos você vai criando essa intimidade. Quando você se afasta, você não tem mais. Como você vai chegar e falar, olha, ô fulano, quanto tempo, preciso te contar uma coisa. Então, vejam, isso aí já começa o tumulto. O segundo indício que ele vai dizer é a perda de identidade. Então, a pessoa começa a fazer coisas para agradar o outro. Isso não está errado, a gente tem que, né, ceder num relacionamento também. Mas nesse caso, a pessoa faz tantas coisas para agradar a outra pessoa que ela não faz mais coisas que lhe agradam. Então, é como se ela não prestasse atenção mais no que ela gosta, nos seus desejos, né? Ela só ficasse realmente subordinada a outra pessoa, fizesse tudo o que ela quisesse. E aí vai perdendo essa identidade que vai decorrendo as outras coisas que a gente falou, da autoestima, do auto-amor. Então você vai se fechando e ficando naquela tristeza terrível. E o terceiro e última ação que ele falou que cita é um sentimento de anulação. Então, juntando isso, já está isolada e já perdeu a identidade, nem lembra mais o que ela gosta de fazer, ela vai se sentir anulada da sociedade, como se ela não conseguisse mais se sentir inserida dentro da sociedade, dentro de um grupo, seja ele um grupo religioso, ou um grupo dentro da faculdade, por exemplo, ou dentro do trabalho. Ela se sente totalmente, na verdade, acho que em decorrência desse isolamento mesmo. E ela vai perdendo esses desejos, esses sonhos, essa vontade até de viver, eu acho. Você falou um pouquinho dessa perda da identidade. Naquele lá, meu primeiro relacionamento em que eu tinha muitos ciúmes, ainda não sabia lidar com isso e acabava por separar algumas amizades, eu também sofri nessa perda de identidade porque, assim, eu gosto muito de futebol, às vezes eu falo bastante de futebol com os meus amigos. E em alguns momentos com o meu namorado eu falava, né? No meu primeiro namoradinho ali eu falava, mas aí ficava assim, poxa, mas você não sabe falar de futebol, fica quieta, você é mulher, a gente vive numa sociedade, né, machista, a gente sabe sobre isso, mas olha aí. Aí eu comecei a perder a minha identidade de falar de esportes, de gostar de esportes, que geralmente é uma coisa que os homens fazem mais, né?
Mas aí a gente começa, de fato, a perder essa identidade, a perder as coisas que a gente gosta de fazer também por achar que a gente não sabe daquilo. E a gente sabe daquilo. Só que aí essa relação, ela vai piorando num ponto de que a gente esquece, né? Só um comentário aqui, um Sim. breve gancho. Não, mas eu acho super elucidativa essas histórias. Inclusive, você falando de primeiro relacionamento, os primeiros sempre são terríveis, né? Não sei, o meu também, meu Deus do céu. Também era bem mais nova, mas enfim. A visão que eu tenho hoje é totalmente assim. Eu era outra pessoa também. Tinha algumas Sim. abusividades, mas não sei, eu também me privava de muitas coisas. Eu acho isso terrível, porque eu mesma acabava me isolando, eu mesma acabava aí aos poucos perdendo o que eu gostava de fazer. Sim. Uhum. E quando a gente está dentro da relação, é muito difícil da gente enxergar isso. Só quando ela termina que a gente começa a fazer essa análise, né? Não sendo Uhum. negativo, mas fazendo uma análise mesmo, porque eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Eu sempre tento tirar um Sim. aprendizado de tudo que se passa na minha Com vida. certeza. Uhum. Então, pensando ainda mais depois de uns bons anos, né? Acho que a maturidade ajuda também. A gente fala, meu Deus, né? Ainda bem que acabou, né? Que eu mudei, sou outra pessoa É, e a gente consegue. tudo tem seu lado, né? Assim, tudo tem seu lado Tem. positivo e negativo, né? E a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Óbvio que nos primeiros a gente é ainda mais ignorante, a gente ainda não conhece como funciona. Hoje em dia, agradeço super aquele primeiro relacionamento que eu tive, porque eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta daquela experiência, né? Eu também, na verdade, diante dos perrengues que a gente aprende. Então, eu aprendi muito até Uhum. esse fato de ser muito inocente mesmo, mas acho que tem a ver com a idade também. E outros Uhum. aprendizados que a gente consegue retirar dos relacionamentos, né? De enxergar, assim, ter uma visão mais ampla e não ficar só ali, né? Uhum. Enfim, tem um comentário aqui, tem vários maravilhosos, mas eu acho que dá para puxar aqui, porque a gente está falando de como identificar. Cadê? A Camila Machado, ela comentou: é preciso ouvir a voz interior que sempre diz qual caminho seguir, conhecer e respeitar os nossos limites. E isso também eu pensei muito quando estava estudando, porque às vezes a pessoa pode nos enganar, ela pode falar o que ela quiser, as pessoas, né, podem usar máscaras. Ainda mais quando a gente está num relacionamento que um quer ser muito, parecer muito legal para o outro e tudo mais. Mas nós espíritas sabemos que tudo é energia, então a gente sente as coisas. Por mais que a pessoa fale coisas bonitas e tenta esconder aquele desejo de ser abusivo, a gente sente as energias e isso não tem como ninguém mascarar. A gente sente quando a gente sente algo bom de uma pessoa e também quando não sente. Sente quando é para ser, vamos assim dizer. Sente quando a Uhum. gente tem que continuar ou quando é melhor talvez encerrar, né? Então, eu acho isso muito importante, Uhum. que a gente tem que prestar atenção também na nossa intuição, nos nossos sentimentos, né? Tudo que a gente sente. Sim, perfeito. Música lá. Ui, subiu aqui. O André do Espiritista Nerd vai dizer: recebo na Mocidade Espírita vários jovens com demanda de atendimento fraterno sobre isso, relacionamento abusivo. Na E é verdade, importante. afeta muito a juventude, mas também as outras idades. Acho que toda idade Sim. relacionamentos afetam, né? Pode Uhum. dizer, E é Ju. importante também que a casa espírita faça parte desse momento, desse acolhimento, né? Que acho que é extremamente importante e que se preparem, né? Para poder acolher tanto jovens como pessoas mais experientes. Enfim. Isso aí. Deixa eu só ver se tem mais um comentário. Acho que tem. Esse povo é maravilhoso, adoro quando participam. Não, vários, vários. A Ellen A Isabelle disse. comentou também. Pode Pode falar, falar, Ju. pode falar. Não, manda bala aí. Não, só ia comentar que a Ellen, uma queridíssima também, falou que chantagem emocional é horrível, que ela já sofreu isso dentro de casa. Então, pior Uhum. ainda, né? O caso dos relacionamentos abusivos na família, que muitas vezes a gente não tem pra onde fugir, porque quando é amoroso, você consegue fugir, você tem o livre-arbítrio de terminar a relação. Agora, quando é família, não tem Uh, como você cortar relações, ou se mora junto, ainda piorou, né? Então,
É Uhum. complicado. Pode falar aí, Ju, que você ia comentar um comentário aí. Ai, pior que subiu o negócio aqui pra mim também. A Isabelle, ó. A Isabelle diz assim: lembrando que esses relacionamentos também acontecem em relações homossexuais, né? E é tão mais triste porque nos casos entre mulheres, por exemplo, ela que deveria apoiar uma outra enquanto mulher e acaba não fazendo. Justamente, com essa ideia que a gente tem, né, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, e isso acaba acontecendo e transpassando para essas relações que também colocam, às vezes, a mulher com posição de homem como se isso Sim. fosse verdade. Não, né? A gente tem que lembrar que somos todos iguais, independente, né? Tem o feminismo aí para isso, para ensinar que a igualdade entre os gêneros prevalece e nesses relacionamentos homossexuais isso acontece também. Não só no que a gente falou no começo, entre homem e mulher. Bem lembrado. E como eu disse também, né? A gente sempre fala que a mulher é vítima, mas tem muita mulher que é a agressora, Uhum, né? É meio forte a palavra, sim. mas enfim, Uhum, é só porque há muitas estatísticas em relação à mulher, mas tem o contrário sim, também, hein? sim, sim. E aí, Ju, decorrente de todo esse panorama aí difícil que a gente passa, que a gente vê o outro passar, como que a gente pode sair? A gente sabe que é difícil enxergar, ainda mais sair. E Uhum, aí, uhum. o que que você pode dar Bom, aí de dicas que você estudou, que você pensa a respeito? ó, eu tô usando a minha colinha aqui, mas eu vou falar também coisa da minha cabeça, tá? Acho que a Paola vai conseguir falar muito melhor do que eu em caso de violência doméstica, né? Acho que ela tem mais know-how aí para poder dizer de como a gente pode agir, né, dentro das normas da sociedade em que estamos vivendo, mas em outras abusividades, né, tipo com relação a algum psicológico, a emocional, para a gente começar a prestar atenção no comportamento desse nosso irmão, né, desse nosso companheiro, que a gente olhe para isso de forma racional, né? É difícil, é doloroso, é complicado, porque terminar um relacionamento não é fácil. Já me deparei com situações assim que eu não sabia mais para onde correr, o que fazer, porque dói e a gente ainda é muito egoísta e orgulhoso. Então a gente fica naquele sentimento de tipo, nossa, é ele que vai me fazer feliz, não vou encontrar mais ninguém. Calma, não é tão assim, né? Eu tive um relacionamento lá atrás, eu tive outro depois, vou ter um outro lá na frente, até encontrar aí meu companheiro. A gente precisa encerrar, como a Paula falou, encerrar o quanto antes, né? E ir se afastando aos poucos. Se você conseguir mais abertura, que encerre por vez, né? Que você tenha esse discernimento, não deixar a emoção falar mais alto, né? E aí pedir ajuda, né? A gente tem nossos amigos, tem nossos parentes, temos as pessoas, né, que estão conosco nessa vida. Não esquecer do nosso amiguinho, do nosso mentor espiritual. Ele está com a gente desde o nosso nascimento, né? Ele está presente nesse momento também de dor, né? Então ele com certeza vai te inspirar, vai te auxiliar. Tem os amigos, né, que já desencarnaram, amigos ancestrais aí de outras existências que também torcem, né, para nossa felicidade. Então que a gente possa pedir auxílio a essas pessoas, a esses espíritos também. E em casos outros que a Paula vai comentar depois, que aí é recorrer a uma delegacia, fazer uma denúncia, para que a gente também busque o auxílio de profissionais. A gente está num mundo, né, aqui de carne, a gente está numa sociedade que tem auxílio de psicólogos, tem auxílio de advogados, como a Paola. Então, se você está com problema, já chama a Paola, tô brincando. Já chama a Paola, tô brincando. Mas que a gente recorra também a esses profissionais que estão preparados, que estudaram para isso e que podem nos ajudar. E, por fim, para que a gente invista, né, na nossa autoestima, na questão do auto-amor, né, que é extremamente importante.
é muito difícil, eu tenho muito problema com o auto-amor, porque a gente se cobra muito, a gente não olha para as coisas boas que a gente tem, mas a gente tem, ó, um monte. E aquele tanto de encarnação que a gente já teve antes, né? O tanto de coisa que a gente já construiu. Olha para você agora e olha para as coisas que você fez lá atrás, né? O tanto de batalha, o tanto de busão que você já pegou lotado, o tanto de relacionamento amoroso que não deu certo, você chorou, deu a volta por cima e conheceu gente melhor, né? Assim, melhor, um pouco mais evoluída, que eu digo, não que tem uma pessoa melhor que a outra, pelo amor de Deus. Mas uma pessoa que seja mais inclinada para o bem, né? O tanto de coisa que você conquistou no seu trabalho, na escola, ou que seja, que você conseguiu comprar uma bala com seu dinheiro, sabe assim? Vamos começar a olhar para as coisas que a gente já fez e conquistou, né? E aí eu passo a bola para a Paula aqui falar sobre as questões mais legais da nossa sociedade. Eu acho que só puxando o que você disse, é importante que você disse que nada mais é do que o otimismo. Que não só dentro de um relacionamento a gente tem que ter sempre latente, porque se a gente ficar só olhando a parte ruim, vai ter coisa negativa em todos os dias da nossa vida, tem uma coisinha que não é muito legal. E isso que a gente bate, que é difícil a gente enxergar quando a gente está dentro, porque envolve todo o aspecto sentimental, né? Então, por mais que a pessoa pise na bola, você fica, poxa, mas eu gosto tanto da pessoa, né? E tem esse pensamento do tipo, ai, mas será? Parece que eu nunca vou encontrar alguém que eu vou gostar tanto quanto. E aí você fica nessa bola de neve porque não consegue sair. Então, com certeza é muito difícil, mas o que interessa aqui é, primeiramente, a gente tomar consciência do que está acontecendo e realmente analisar, sabe? Se quiser fazer, eu adoro listas, se quiser fazer lista de prós e contras, faça e veja, porque é sua vida, você que está ali decidindo, você não precisa... até tem um vídeo da Carol, do Meninas Espíritas, que fala sobre isso, você não precisa aceitar algo só porque você acha que não vai encontrar, ou porque você não precisa aceitar algo menos do que você merece, porque a gente tem que se valorizar. E é difícil, 100% das vezes, ter essa autoestima, ter esse autoamor, só que a gente tem que lembrar e fazer essa visão interior e ver o quão importante nós somos, né? Porque isso também é muito bacana, porque a gente tá ali ralando, se esforçando, que nem a Ju falou, e a gente tem que ter esse mérito, não tem que falar, nossa, Paola, mas, nossa, precisa melhorar muito. Ok, preciso, mas também vale a pena falar, nossa, olha que bacana, a Paola tá estudando mais, tá tentando fazer isso, aquilo, tá funilando ali os convívios, né? Então, assim, a responsabilidade é nossa, da nossa vida, das nossas escolhas. Então, enfim, sei lá, falei demais. Mas, em relação a procurar ajuda, então, depois que a gente toma essa consciência, é muito importante a gente buscar a busca, né, de profissionais. Como a Ju falou, psicólogos ajudam muito essa questão de entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que já aconteceu, como pode lidar com isso. Então, o nome já diz, profissional. Então, ele vai saber te conduzir a entender melhor toda essa situação. E no caso da parte jurídica também é muito importante, porque além de ser um direito da pessoa de recorrer a isso, ela também vai ser um meio de defesa, porque querendo ou não, isso vai barrar o agressor ou a agressora. Seja por medida protetiva de afastamento, né, que daí o juiz decide quanto em metros mesmo, 300 metros de distância não pode chegar, não pode entrar em contato, enfim, dependendo da situação mais tensa, mas é importante. E outra coisa que a gente vê são ainda nas mulheres, né, porque é o que a gente mais vê, aquelas que são dependentes financeiramente, as que mais têm dificuldade disso, porque realmente ela está ali dependendo, né, para sobreviver daquela outra pessoa. Então, é bom lembrar que existem casas de acolhimento, que a mulher fica lá, normalmente são endereços que não são divulgados, a gente nunca sabe onde fica, é uma casinha normal, não tem nenhuma placa, nada, então o ofensor não vai te achar e você vai estar ali
tem, né, escolta policial, tem, na verdade, acho que hoje até guarda municipal, não sei, porque eu não sou dessa área, gente, mas eu sei que tem toda a proteção legal, tem, né, enfim, e ela fica lá e também, né, tem tudo, né, tem cama para dormir, tem alimentação para aquelas que não têm a condição. Então isso é muito importante. Muito embora seja difícil, às vezes a pessoa fica com vergonha de ir até a delegacia, vergonha até de falar para o amigo que aconteceu, mas só realizando essas ações que a gente consegue alterar o que está acontecendo. Porque senão não vai alterar, porque muitas das vezes os agressores continuam indo atrás, continuam tentando algo. Então, acho que é importante tudo isso. E lembrando que quando você vê, presta atenção no que acontece com o outro, seja um vizinho, um amigo, meta a colher sim, vocês têm que, lógico, que com um jeitinho, não vai chegar lá também armando um barraco, porque só vai piorar. O agressor vai ficar mais bravo e pode até, sei lá, bater ou piorar toda a situação que ele já estava com aquela vítima. Mas vai com um jeitinho, então eles falam até, você vai se aproximando da pessoa, querendo ser amiga, sei lá, envia um bolo, chama ela para tomar um café, vai aos poucos, você não chega já falando sobre a situação. O que é muito importante, a gente puxa para o espiritismo, que nada mais é do que o atendimento fraterno que o André falou, essa empatia, esse amor mesmo, né? Acho que essa caridade de doar o seu tempo, o seu ouvido para auxiliar o próximo. E falando nisso, né? 10 minutos para a gente falar sobre espiritismo, não é mesmo? Vamos. Diante de todo esse cenário, então, a gente separou alguns pontos importantes que a gente pode relacionar ao espiritismo e que, né, que é importante lembrar. Você quer começar aí, Ju? Falar alguns? Pode ser. Só lendo aqui rapidinho um comentário da Fátima, vulgo a minha mãe, buscar ajuda no centro espírita. Minha mãe. Buscar ajuda no centro espírita também é importante. Justamente foi até o que o André comentou. Busquem ajuda do centro espírita, que além, né, que a gente vai falar agora da obsessão, que é uma coisa que o espiritismo nos traz, isso, né? Pegando as referências aqui, lá no livro dos médiuns, né? Item 237, que na verdade a gente entende que a obsessão é um domínio de um espírito sobre o outro. E não seria diferente com os encarnados, porque somos espíritos, certo? Então, existe a obsessão entre encarnado para encarnado. E aí, quando a gente começa a ultrapassar o limite do outro, né, que a gente sabe ali que existe, a gente está obsediando ele com comentários negativos, com opressão, com sugestões, né? A gente até tem um exemplo aqui que a Paula trouxe, nossa, você tá muito gorda, né? Você precisa fazer um tratamento estético para emagrecer. E aquela pessoa começa a achar que aquilo é verdade. Olha isso, olha o poder que essa frase tem. Então, é um processo de obsessão, né? E aí, rapidinho, Paula, não sei se eu vou te cortar, mas não vamos esquecer que o espiritismo traz pra gente como a base, o alicerce, que é o amor, né? Que Jesus teve o amor para conosco e Jesus, até a minha mãe citou hoje mais cedo, que Jesus não estava ali para os sãos, para os que já eram evoluídos, né? Ele estava ali para aquelas pessoas que precisavam. Então, não só a vítima precisa do acolhimento, do amor, do auxílio psicológico, mas o agressor também precisa, né? É um irmão aí que talvez seja um irmão ignorante, um irmão que pode estar passando por um processo obsessivo de desencarnado, um irmão que pode estar com sequelas daquilo que ele viveu na infância. Então, vamos olhar para esse agressor com amor, com carinho, sem ataque, sem linchamento, porque a gente sabe que o espiritismo traz a doutrina do amor, da caridade para o nosso próximo, né? Então, que a gente faça prece por esse irmão, para que a gente acolha. Óbvio que não é passar pano, tá? Não é passar pano para ninguém, mas é repreender com amor, né? Repreender, mostrar o erro, né? Falar assim, amigo, você errou. Vamos aprender o certo? Vamos combinar aqui qual que é o limite? Então, é importante a gente fazer vibração por esse irmão que também, né, agrediu, que também, enfim,
se perdeu ali, desviou no caminho. Acho que do espiritismo temos essas duas coisas. Se quiser falar o resto aí. Eu acho que principalmente a gente pode lembrar disso, né? Principalmente da obsessão, que nem você disse, que pode ser de encarnado para encarnado, que nesses casos muitas das vezes é isso, mas também não significa que se há essa obsessão de encarnado para encarnado, também não possa haver a obsessão de um desencarnado para Sim. com o agressor encarnado. Então pode aí, ou certeza. seja, a soma dessas obsessões, que daí vira, imagina, né? Só vai piorando toda a situação. Por isso até que a gente tinha comentado da importância também, além de frequentar o centro espírita ou outra religião, né, que a pessoa prefira, de fazer prece, oração, de ter sempre esse contato ligado com o nosso protetor, com Deus, né, o evangelho no lar para os espíritas, porque isso nos mantém numa faixa vibratória que a gente consegue, então, ter aquela intuição do nosso protetor, dos espíritos amigos, porque às vezes a gente também fica meio perdido, né? Eu fico, coitado do meu protetor, eu falo toda hora com ele, ele deve estar cansado de mim. Sempre falo, olha, por favor, me ajude, eu não sei o que eu faço nessa situação, né? Não quero, né, enfim, me envolver do jeito errado, quero que você aí dê uns toques aí. Então, é importante esse nosso contato, porque ele está ali para nos auxiliar. E enfim, e também o que eu queria adicionar, junto com isso da obsessão, é o que a gente sempre escuta falar, da lei de causa e efeito, que é muito difícil da gente falar nesse caso, né? Porque dá a impressão do tipo, nossa, a pessoa tem que passar por isso? Não. É só para a gente lembrar, que nem da história que eu contei aqui rapidamente, que a gente a gente não lembra o que a gente fez. A gente tem o véu do esquecimento quando a gente reencarna. Então, a gente não tem como dizer agora o que a gente fez antes. Então, isso até nos auxilia para saber. Julgar, né? Sim, nem julgar o outro e nem, de certa forma, nós mesmos. O que a gente sabe é que a gente tem que ser melhor. Então, se a gente tem esses conhecimentos, se a gente está dentro da doutrina espírita, a gente já tem esse conhecimento e esse plus de ter um discernimento de, pelo menos, bom, se eu acredito que continua, que a vida após a morte, então é melhor eu me resolver por aqui, porque depois vai ser pior para mim. Então a gente tem esses flashes, mas nunca se esquecendo da lei de causa e efeito, porque senão tudo vai ser injusto, né? Porque daí a gente vê certas histórias terríveis e fala, meu Deus, mas fulano sofreu isso, depois aconteceu isso, depois outra coisa, tipo, é muita coisa que aconteceu numa vida só, né? Então, só ter isso em consciência, não falando que, como a gente já disse, que todo mundo tem que aceitar e passar por isso. Não, a gente tem a livre escolha de escolher o que a gente quer fazer da vida, quais pessoas a gente quer relacionar, tudo, né? Então, acho que o que a gente pode elencar com o espiritismo é essa consciência mesmo, porque para mim o espiritismo ele abre a mente, nossa mente, e faz a gente raciocinar, que é a fé raciocinada. E discernir, né, qual caminho que eu vou tomar, qual pessoa que eu quero que esteja ao meu lado. Essa questão da energia que a gente diz também, que a gente sente, né, quando é uma energia boa ou não. Eu já senti muito isso, inclusive senti medo de energias pesadíssimas. E graças a Deus, por conta de sentir essas energias, eu consegui fugir, né, vamos assim dizer. Porque talvez se eu não sentisse, eu continuaria, porque... numa visão materialista estava tudo certo, aquela relação, mas não. Então, através dessas energias, eu senti um negócio terrível que eu nem sei explicar, mas um medo, tá até horrível de lembrar, né? De fugir mesmo. Então, a gente tem que, por isso a importância dessa conexão, porque a gente vai ficando mais sensível e escutando essas intuições. Perfeito. Tem uma perguntinha aí, dá tempo de responder? Dá, deixa eu ver. Sim, temos 4 minutinhos. Olá, a Isa perguntou. Eu vou te perguntar e aí você responde, se precisar eu complemento também. A Isa diz assim, esse caso de um desencarnado estar praticando a obsessão contra o encarnado, como que a gente ajuda? Como que a gente ajuda, Paula? Um desencarnado praticando obsessão contra um encarnado? Eu vi hoje uma questão do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, é 470 e pouco, se não me engano, que fala exatamente isso. O que a gente pode fazer em relação à obsessão?
E os espíritos vão nos dizer que sempre a oração, ela sempre vai nos auxiliar nesses vários momentos, mas focando na obsessão, ela vai nos auxiliar a ter esse contato, então, até de vibração mesmo, de pensamentos com o alto, para a gente tentar. Então, no caso, quando é outra pessoa, a gente tenta fazer preces para essa outra pessoa. Lógico que ela também tem que estar num nível para receber, mas a gente já vai estar fazendo a nossa parte. E também, de novo, mais uma vez, o centro espírita, porque a gente sabe que tem tratamento, né? Tem tratamento de desobsessão. Então, é importante também, quando essa quarentena acabar, que os tratamentos vai tudo voltar, que eu não vejo a hora de voltar meu tratamento. O negócio tá difícil. Mas é isso. A prece, a vibração e o tratamento espiritual, né? E estudar, né? Abrir o evangelho, ler as outras obras básicas. Porque às vezes a gente tá tão naquele clima que a gente não consegue nem se concentrar para fazer a prece. Então, a partir do momento que a gente lê um parágrafo que seja, a gente já vai ter essa facilidade, eu acho, de se conectar, né? Sim. Bom, vamos ver se tem mais comentários. Temos 1 minuto e 50. Ui! Pera lá. Vamos ver. Sabrina, fofa, linda, beijo pra você. Que bom que você tá gostando. A Sabrina também, a gente já combinou uma viagem pra Macapá. Se quiser, vamos juntas. Meu Deus. Já vamos combinar já. Tem que pertinho deixar tudo marcado. essa. Não, imagina. Umas horinhas só, minha filha, que isso? Não, mas depois da quarentena todo mundo vai pra qualquer lugar, né? Falei que eu vou até pra Cambé. Cambé é uma cidadezinha aqui do lado, que é pequenininha. Fala, gente, se me chamar pra Cambé, eu vou. Eu vou. Ai, então, tamo tudo junto. Então é isso. Então é isso. Tem 1 minutinho. Então, só pra gente concluir, como a gente disse, é um conteúdo denso e que tem muitas coisas a serem faladas, mas a gente tentou resumir ao máximo para caber dentro dessa 1 hora. Espero que vocês continuem analisando as situações ao redor, porque a gente tem que se preocupar com o outro, as suas relações também, que é importante. E buscar sempre a espiritualidade, né? Essa leitura, esse estudo. Se quiser conversar também é muito bom esse desabafo. Se conecte com o seu protetor para pedir auxílio aí, que eles vão nos auxiliar. E é isso, Juju. Vou deixar os últimos segundos para você. Agradeço sua participação. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Rapidinho, gente, que eu não sei se a gente falou. Número da violência, se você está sofrendo violência doméstica, é 180. Não se esqueçam. A gente sabe que é delicado, é um assunto difícil, mas que você consiga ter força para denunciar, que você